Fala galera, aqui é a Gabi Schultz, a Gia, e no vídeo de hoje, aqui no canal Sensual Hip Dance Gia, eu vou te dar dicas preciosas e tudo prático, viu? Não vou te pedir para colocar corzinha azul, corzinha rosa, fazer mil tabelas, não. Eu quero dicas práticas, graúdas, como eu gosto de dizer, para que você comece um 2020 com tudo planejado e com tudo funcionando para você passar de um planejador a um fazedor. Vamos lá? Em primeiro lugar, a minha dica número 1 é a seguinte: comece agora. A maior parte das pessoas começa a fazer seu planejamento em janeiro, só que janeiro já começou. E aí é que mora o problema. Lá no dia 15 você já vai se perder na rotina, se perder na sua agenda, por quê? Porque você começou tarde. Então comece agora. Eu gosto de dizer assim: para receber o ano novo, a gente recebe o ano com a casa limpa, com a casa arrumada. Não vai arrumar depois só porque o ano começou, ok? Deu para entender? Então, essa é a minha dica número 1. As ações que você vai estar ouvindo nesse vídeo devem ser tomadas imediatamente. Se não for assim, você já vai sair prejudicado nessa questão. Vamos para a minha dica número 2 já? E para eu contar essa dica para vocês, eu preciso contar uma metáfora. Foi uma metáfora que eu ouvi recentemente e que fez muito sentido para mim. É o seguinte: a gente vai falar sobre a jarra, as pedras e a areia. Imagina que você quer acomodar no mesmo recipiente areia e pedras, grandes pedras, ok? Se a gente colocar dentro dessa jarra, primeiro a areia e depois as pedras, provavelmente não vai ficar bem acomodado, não vai caber tudo aquilo que você quer colocar ali dentro. O que seria mais sábio, mais inteligente, ao invés de colocar a areia e depois as pedras, fazer o contrário? Eu coloco as peças grandes e importantes, as minhas preciosas pedras na jarra antes e depois eu vou derramar a areia, porque a areia ela vai se acomodando dentro dessa estrutura. As pedras não. Isso quer dizer o que no seu planejamento? E é o que eu gosto de levar em consideração como número 1. É o seguinte: as pedras preciosas são as suas big datas, são as suas grandes datas importantes do seu ano. A gente tem muito medo, eu já tive medo, eu tenho ainda, de colocar datas importantes. É dia tal. Essa data eu vou me comprometer. Vou comprar o bilhete, vou comprar o ingresso, vou estar lá no dia tal. Isso é comprometimento. Eu não deixo com que a areia, que significa tudo o que é o conforme, tudo que é o aleatório, tudo que pode acontecer, venha antes. Não, eu determino o que é importante para mim. Eu decido o que é importante para mim. Eu não deixo o aleatório, o conforme, decidir primeiro, vir primeiro no meu planejamento e na minha agenda. Deu para entender de uma forma rápida essa metáfora da jarra, das pedras e da areia? Então é isso que você vai fazer. Depois de começar agora, você vai então definir as suas pedras preciosas, as suas grandes datas, as big datas do ano de 2020. Mais uma dica para você é em relação às metas. Então a gente chegou no ponto 3, metas. Tem pessoas que gostam de estabelecer metonas, metas e metinhas. Pode ser que funcione para você. Para mim, tem funcionado eu focar somente em metonas. Eu somente pegar o que é essencial, o que é graúdo. Eu tô muito nessa vibe do a única coisa. Qual é a única coisa? Ou vamos lá, quais são as únicas coisas, né? Não, nunca mais do que 3, gente. O que mais importa para você? E aí, no caso aqui, a gente tá falando de ano, primeiramente, né? No ano de 2020. Então, eu tenho ali as minhas grandes metas. Essas minhas grandes metas, eu vou selecionar, eu vou escrever o que elas são. Então, primeiro eu tenho que achar elas, né? Vou refletir o que é importante pra mim, o que se conecta com a minha intenção. E aí, eu vou, a partir disso, selecionar quais vão ser as minhas metas, os meus objetivos do ano de 2020. A partir disso, né? E relembrando, essas metas podem ser tanto assim, você pode pensar em objetivos do que você quer, grandes compras, você quer mudar de casa, quer comprar um carro, você quer passar a fazer mais exercício físico, você quer passar a trabalhar mais a sua espiritualidade, você quer o quê? Você quer abrir uma empresa, enfim, fazer um curso que custa X, quais são as coisas mais importantes para vocês?
né? A gente falou em datas das grandes pedras e agora metas, né? Tem coisas que têm datas, outras coisas são mais subjetivas, por exemplo, né? Começar a fazer exercício físico, tá? Tem a data de tu te matricular, também tem data, então. Mas enfim, as suas grandes metas. E a partir daí, não adianta a gente só selecionar metas, a gente tem que colocar os passos. E eu gosto de estabelecer mais ou menos uns 3 passos para cada meta. Por exemplo, vou ali pensar, na meta 1, qual é o passo 1, o passo 2 e o passo 3? E por que isso? Porque se a gente só coloca a meta e não determina o que eu vou ter que fazer lá, o que é o processo, a minha meta vai ficar muito distante. E o mais importante disso é o passo número 1. As pessoas, né, normalmente determinam o 3 como um grande processo. Não. Então eu prefiro pegar uma metona, mas colocar os seus passos, os seus pormenores, os miúdos nesses pequenos passos. O passo número 1 é o mais importante e normalmente ele é o mais fácil e ele é o mais simples, é o que demanda menos tempo e é o que você vai fazer no dia seguinte. Sim, se você estabelecer hoje, agora mesmo, parou de ver esse vídeo, ou enquanto, já vai anotando aí. Terminou de fazer as suas metas, é no máximo amanhã que você vai tomar o primeiro passo delas. O primeiro passo é o mais importante porque sem ele não acontecem os outros, entende? Se o primeiro passo é você se matricular em algum lugar ou planejar uma viagem, né, se a sua meta é essa, o seu primeiro passo é ligar para a academia, o seu primeiro passo é pesquisar os preços do local tal, da Tailândia, o preço da passagem aérea, se precisa de visto, se precisa de o seu passaporte, enfim. O primeiro passo, ele é o mais simples, ele é o mais básico, mas é onde a maioria das pessoas trava, porque ele é o primeiro. Então a gente nem alcança o segundo, o terceiro, que normalmente são mais complexos, mas depois de ter feito o primeiro, você ganha mais energia e você já está dentro do seu caminho para realizar as suas metas. Ok? Ficou entendido isso de passo 1, passo 2, passo 3? E agora a gente vai falar um pouquinho então de uma ideia de planner, tá? A gente vai pensar, eu quero que vocês pensem, né? Em ano, em mês, em semana e em dia. Por quê? De novo, essa é a maneira com que eu faço. Eu gosto de visualizar. E não precisa ser de uma maneira perfeita, mas tem que ser de uma maneira clara e objetiva e sempre assim, ó, reduz. Tenta enxergar cada vez mais o que é o essencial. O resto é areia, o resto se acomoda. Quando a gente foca no essencial, pode até ser mais de uma coisa, mas sempre tentando, né, aplicar um funil nisso. O que acontece? E aí que tem uma sacada interessante aí pra você sobre o ano. Quando a gente pensa o ano, eu tenho um mural pro ano. Então eu tenho, sabe esses quadros brancos grandes que a gente compra em papelaria? Então, eu tenho um que ele é anual. Você pode até comprar um branco, botar umas fitinhas aqui, escrever, enfim. É bem fácil. Então, tem que ter algum lugar que você visualize de janeiro a dezembro, tá? Todo ano. E ali você vai começar o seu planejamento. Só que a minha dica preciosa é a seguinte: você não vai começar de janeiro. Você vai começar a planejar o seu ano de 2020 por dezembro. Por quê? Porque vai ser justamente o momento, esse momento que você está vivendo agora, como é que você gostaria que ele fosse? Você está vivendo aquilo que você desejou no outro ano? Então, a partir de agora você vai fazer o seguinte: em dezembro, nesse exato momento, quando eu estiver fazendo de novo, eu quero estar como? Eu quero estar onde, com quanto, com quem, de que forma. Então é ali no dezembro que você vai começar. Onde você vai estar em dezembro? O que você vai ter feito? O que você vai ter ganho? Com quem você vai estar? E aí você vai vindo, vai colocando as suas pedras, né? Que você já estipulou, as suas datas, até chegar no de janeiro, que janeiro já é logo amanhã aí, né? Então, a gente vai pensar numa inversão pra gente criar principalmente esse quadro de ano. Então, eu falei já de ano nessa etapa aí de planejamento de planner, ok? Então, agora a gente vai passar pro mês. No mês, eu costumo manter comigo 2 quadros. Eu tenho um quadro dentro do meu trabalho, no meu escritório, e um outro no meu escritório de casa, tá? O do ano eu deixo em casa um pouco mais, de uma forma um pouco mais abstrata, tenho metas grandes do ano, assim, mas aqui eu tenho mais espaço para colocar os quadros, então eu mantenho 2
Agora falando de mês, né? Nos dois locais. Então eu escrevo o nome do mês, tem ali os diazinhos e eu vou colocando toda a minha agenda daquele mês, inclusive as minhas datas de pagamento de conta. Se você tem investimentos financeiros, já coloca regrado aquilo, né? Conforme os passos aí para vocês alcançar as suas metas. Tudo isso tem que estar no seu mês, sempre lembrando e sempre agindo a favor daquilo que você colocou e estabeleceu como meta. Então, depois de pensar o seu mês, você vai começar a pensar então na sua semana. E para a sua semana, eu indico que você tenha daqui a pouco um outro suporte, né? A gente consegue ver a semana no planejamento do mês, mas eu gosto de ter algum objeto, algum caderninho, uma coisa mais na palma da minha mão. Então eu também tenho um planner, um livrinho que eu tenho ali a minha semana e eu consigo também olhar para ela mais organizada como um todo e vou escrevendo também sempre as coisas principais, né? As coisas importantes, e cada dia eu vou colocando ali as minhas metas do dia, né? Então eu já vou chegar lá no dia. Então eu tenho também uma semana organizada, eu não deixo a semana correr, né? E fico, né, à mercê ali. Não, eu logo no domingo é um ótimo dia de planejamento. Logo no domingo eu já vou caneteando esse planner aí da semana. E aí a gente chegou no dia. Assim como no ano eu tenho tive uma big dica para vocês, eu acho que é muito importante, o do dia é a mesma proporção. Para mim os mais importantes são ano e dia. Por que o dia? Gente, isso eu vou confessar que eu nem sempre consigo fazer o do dia. E é o mais simples. Viu como a gente sempre cai na dificuldade do mais simples? O que é mais difícil, o que nos trava não é o mais difícil, gente, é o mais simples. Quando você perceber isso, você vai começar a mudar muita coisa aí no seu caminho aí, no seu processo. O do dia, quando eu não consigo fazer a minha lista de tarefas do dia, eu fico menos produtiva e eu fico mais ansiosa. Por quê? Porque tem dias que eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não sei nem por onde começar. E se eu não botar pra fora e enxergar, parece que fica tudo aqui, ó, dentro de mim, agitado. E eu não consigo ver. Quando eu tiro de mim e boto no papel, parece que de alguma maneira eu já comecei a fazer. Parece que de alguma maneira já saiu de mim, já tá sendo feito. Então eu faço o seguinte, eu coloco a lista de afazeres, começando pelos mais simples. Daqui a pouco você tem um pequeno problema para resolver, que é só ligar pro banco e resolver. A gente fica com aquilo, né? Se enrolando, e aquilo que parecia um pequeno problema insignificativo, ele vira uma nuvem na sua cabeça que fica ali incomodando e tu não sabe o que é, mas tu ficou com aquele lixo mental daquela tarefa não realizada, e aí vai acabar dominando todas as outras coisas que você tem que fazer. Então começa aqui, ó, o que é o mais simples, o mais básico. Eu vou acordar e eu vou até o meio-dia eu vou ter que ligar pro meu banco, vou ter que falar com a minha gerente para resolver esse problema aí que tá rolando na minha conta, no meu app, ou enfim, no meu cartão, enfim. Deu pra sacar? E de novo, a gente tem que sempre pensar na única coisa. Por quê? Não sei se você já conhece sobre a regra de Pareto, mas ela diz mais ou menos assim, que 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Tá? A gente pode aplicar isso em tudo. Então é mais ou menos isso. Quanto mais eu afunilar, dali eu tenho que saber quais são as minhas coisas essenciais, qual é o meu 80-20, qual é a minha única coisa, ou as minhas duas, ou três, enfim, mas sempre assinalar qual é a principal coisa naquele dia, que se eu resolver ela, eu resolvo praticamente todas as outras, ou as outras ficam insignificantes perto da resolução dessa única coisa. Essa é uma big dica e é o que eu vou tentar fazer cada vez mais nesse meu 2020 e eu aconselho fortemente você a fazer também. Junto com essa dica da única coisa, eu quero deixar também para vocês aqui uma dica de livro. Sim, eu poderia dar várias dicas de livro para vocês, já assinalei uma, mas eu também quero dar uma dica que foi muito importante para eu fazer justamente esse planejamento de passo 1, passo 2, passo 3. A meta do que eu quero ser, a meta do que eu quero comprar, do que eu quero fazer, como eu vou me organizar. E um livro que me ajudou muito a despertar para essa forma mais organizada e prática de fazer as coisas foi o Trabalhe
4 horas por semana e fique rico. O título do Tim Ferriss, o título desse livro, ele sempre me soa um pouco... Não, mas bastou eu comprar esse livro e esse livro mudou a minha vida. Então eu coloco ele como um dos meus livros preferidos. E as principais sacadas pra mim, o que eu mais gostei dele, foi justamente essas dicas, essa noção de organização. Então, na verdade, o que eu quero que você aprenda, entenda, é que isso não passa só de 6 passos para 7 passos, não. Existe uma reprogramação mental, uma reprogramação no modus operandi de fazer as coisas. E quando a gente faz essas pequenas mudanças nesse nosso circuito de organização, tudo começa a se encaixar. Tudo começa a fazer mais sentido e você vai ver que o teu tempo vai durar diferente, o seu tempo vai render diferente, você vai se sentir, principalmente, eu gosto muito de trabalhar sobre e falar sobre isso, que é a questão da ansiedade. A gente tem muitos planos, vocês provavelmente também tenham muitos desejos de querer isso e aquilo, e aí a gente acaba criando uma série de frustrações, de ansiedade quando a gente não alcança as coisas, ou quando a gente se vê numa bagunça, quando a gente se vê cercado de um monte de problemas, um monte de tarefas e parece que a gente não vai pra frente. Dias que a gente parece muito ativo, mas não produtivo. Sabe esse dia que você passa o dia inteiro fazendo, e aí chega no final do dia e parece que você não fez nada do que você realmente tinha que fazer, do que você realmente tinha que lidar em relação à sua única coisa? Então, qual é a única coisa que você deve fazer em 2020? Ou no seu mês, ou na sua semana, ou no seu dia, que todas as outras coisas vão passar a ser praticamente insignificantes? Pense sobre isso. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e também deixa o seu recado nos comentários. Pode me seguir também nas redes sociais, Gia Cantora e também Senso Hip Dance.